queria receber ela com uma salva de palmas. E ela machucou o pé. Você quer ajuda? Ela rompeu o ligamento, né? Caiu e foi um desafio para ela estar aqui. Ela já, só de estar aqui, poxa vida. Ela vai contar um pouquinho mais, mas obrigado por estar nesse lugar com a gente aqui na conferência. Quero orar. Posso orar por você? Por favor. Estende a tua mão aqui. Vamos orar pela vida da Juliana. Deus, obrigado, Pai, pela vida da Juliana. Tudo aquilo que o Senhor já tem feito através dela, ela tem sido usada em tantos lugares, está ministrando em outros lugares também, abriu espaço na agenda para estar conosco, mesmo com o pé machucado. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor possa usar a vida dela, Pai, com, Deus, uma graça, um favor Teu, que possamos realmente ver o Teu mover nesse lugar, jovens e adolescentes recebendo algo da Tua parte, Teu Espírito Santo possa ter liberdade para agir nos corações. Usa a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Casa Amém. Tua. Glória a Deus. Obrigada, querido. Bom dia, querido. Você veio, a casa está cheia, hein? Que legal. Glória a Deus. Fico feliz, hein? Você lembra de mim? Hã? Alguns lembram? Foi bom estar aqui, conhecer essa família, essa casa, muito bom. Muito bom estar de volta. A gente gosta, tem alguns lugares que a gente vai, mas tem lugares que a gente gosta de voltar, sabe? Aqui é um deles. Foi tão legal da última vez, a receptividade de quem estava aí, recebendo da palavra de Deus. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é quem está aí recebendo. Então, quando você vê que o pessoal está recebendo, é muito bom, né? Vocês estão recebendo nessa conferência, queridos? Eu estou acompanhando na internet, está muito bom. Vocês estão quietos? Vocês não são assim, não. Né? Mas em nome de Jesus, vamos movimentar. Ah, que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava vendo as fotos ontem, está muito legal. Então, estava sentada ali, já tinha uma palavra aqui separada. Mas aí, como eu vi que tem uma galerinha mais nova, né? Eu fiz umas mudanças aqui, mas vai dar tudo certo. Então eu vou fazer uma introdução, tá? Primeiro agradecer o Pedro, sua família, a igreja, por ter me convidado para esse evento, que é muito legal. E eu gosto muito de participar, gosto muito de estar aqui. E eu oro para que Deus fale conosco em nome de Jesus. Que você receba, que as palavras caiam no terreno fértil, em nome de Jesus. Então eu vou fazer uma introdução aqui, depois eu vou pegar outro caminho, tá bom? Deus falou a respeito de engano, ilusão, mentira comigo, e eu fiquei pensando, e tem um texto da palavra de Deus, queridos, que começa assim, lá em Gênesis 3, onde Deus faz um convite para Adão e Eva, depois da queda, para que eles venham para a luz, né? Gênesis 3, versículo 9, diz assim: então o homem e sua esposa ouviram o som do Senhor Deus, enquanto ele caminhava no jardim, no frescor do dia, e se esconderam da presença de Deus entre as árvores. Mas o Senhor os chamou: onde você está? E ele respondeu: fiquei com medo, porque eu estava nu, me escondi. É isso, Deus. E Deus pergunta para Adão, né? Aonde que você foi parar? Por conta de algo que você fez, por conta de algo que você acreditou, levou você para um esconderijo, levou você para se esconder, levou você a se sentir envergonhado. O que você fez com aquilo que você acreditou, que te levou para um lugar chamado cativeiro? Você está se escondendo a partir de algo que você fez. Deixa eu orar de novo, deixa eu orar que nem crente agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. O Senhor já sabia cada um que estaria aqui, Deus, e o Senhor tem uma palavra para cada um aqui, para todos os que estão aqui. Todos ouvirão a sua voz. Eu oro, Pai, pedindo, por gentileza, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez nesta manhã, Pai. E responda, Pai, perguntas que nós nem fizemos ainda ao Senhor. Traga respostas,
Dai-nos direcionamento para as nossas vidas. Restaure identidades a partir desta palavra. Eu oro agradecida pela sua presença nesse lugar, pela sua presença manifesta. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Agora sim. Aqui, queridos, é o primeiro encontro do homem, de Adão e Eva, com Deus após a queda, né? E o encontro foi num esconderijo que o homem próprio causou, o homem próprio criou, para ele se esconder da sua vergonha. Fez algo errado e se escondeu. Uma vergonha diante de Deus levou o homem a se colocar num cativeiro, a se esconder. Deus foi atrás do homem no seu secreto, na sua vergonha. Deus foi atrás do homem no seu pecado. Sempre é Deus atrás de nós, queridos. Nunca somos nós atrás dele. O evangelho inteiro é Deus correndo atrás de nós. É Deus entregando seu filho. É Deus nos dando as suas leis. É Deus buscando. É Deus salvando. E a gente sempre fugindo, sempre se escondendo. E no Éden começou assim. E Adão se esconde porque fez algo errado. E ele se esconde de um olhar de um pai, porque ele não quer ser visto de forma distorcida pelo pai. Ele fez algo errado, e para que ele não caísse no conceito do pai, ele se esconde. Medo de perder o lugar de direito de filho amado, filho querido, filho santo, filho cheio de unção. Então eu me escondo, eu e o meu pecado, para que eu continue a ser visto como eu sempre fui. Um cara cheio de Deus, cheio de unção, para que ninguém me veja na minha sujeira. Adão, ele faz isso. Pai, continua tendo o mesmo conceito que o Senhor tem de mim. Então deixa eu ficar aqui no oculto, para que o Senhor não veja quem verdadeiramente eu sou. Quem eu sou? Esse cara que desobedece. Esse cara que faz o que quer. Esse cara que peca, que erra. Medo de perder o lugar que era de direito. Filho. Ele se esconde, se coloca no cativeiro. E Deus fala, não fiz você para ficar no cativeiro, não fiz você para ficar escondido. Venha para a luz, aonde que você está. Porque as coisas que você está acreditando estão te devolvendo para esse lugar de cativeiro. E quando Deus chama Adão, queridos, quando Deus nos chama no nosso pecado, quando Deus chama, nos convida para sairmos dos nossos cativeiros, Ele não nos chama para nos expor, para nos envergonhar. Você entende isso? Ele nos chama para que haja cura e restauração nas nossas vidas. Da última vez que eu estive aqui, queridos, eu contei um pouco do meu testemunho, contei que eu vivi 12 anos na homossexualidade e que um dia o Senhor me chamou para sair desse lugar de autogoverno, de governo dos desejos. E eu disse sim a Ele. Eu falei, realmente chega de me governar. Porque até aqui o meu governo não me levou para lugar nenhum. Então eu desisto. Eu abandono estar à frente da minha própria vida. E quando o Senhor me chamou, Ele também não me chamou para uma exposição, para que eu passasse vergonha, não, mas para que houvesse restauração na minha sexualidade. E eu acreditei. Porque não adianta só o Senhor nos falar a verdade. Adão, não coma daquele fruto, senão você morrerá. É uma verdade. Mas nós temos que acreditar na verdade, senão ela não tem efeito sobre nossas vidas. E Ele nos chama, queridos, desse lugar de pecado, de vergonha que Adão estava, que quem sabe nós estejamos hoje. Sim, quem sabe nós estejamos nesses lugares de vergonha, de cativeiro, de pecados sexuais ou outros pecados. E Ele nos chama não para nos expor, mas para que nós possamos sair desse lugar de governo e possamos ver as coisas como Ele vê, que o pecado nos mata. E Ele chama Adão para que Adão passe a ver as coisas como Deus vê, para que Ele revele coisas que dentro desse cativeiro de vergonha você não consegue ver, porque é um lugar de cegueira. E Ele então chama para a luz, ei Adão, venha ver coisas que você não está vendo. E que dentro desse lugar, atrás das folhas de figueiras, você não vai enxergar. Você vai continuar se sentindo escravo,
Porque foi a primeira coisa que Adão perdeu, a consciência de ser um filho amado. E recebeu uma consciência de ser escravo e merecedor da condenação. Por quê? Por que Adão perdeu a consciência de ser um filho amado? Quanto tempo eu tenho? Ixi, lascou para vocês. Não vou demorar muito não, fique em paz, em nome de Jesus, tá? Só vou demorar o tempo que Deus mandar demorar. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 12, não se amoldes a esse mundo, né? Não tome a forma, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Esse versículo, assim como outros, queridos, eles falam, não se amolde ao padrão desse mundo. E essa palavra mundo, assim como vários versículos, não ameis o mundo e tudo que nele há. Entre outras coisas, no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês têm paz. Esta palavra mundo, queridos, como a gente já ouviu várias vezes, ela fala do cosmos, né? A gente já sabe. Cosmos é o universo, é o todo. Mas ela também fala de uma outra palavrinha grega que a gente não fala muito, que também é mundo. Mas não é mundo universo, não é estrela. É mundo que se chama aion, que é uma palavra no grego. Que quer dizer estruturas de pensamentos dominantes de uma geração. Século. A palavra de Deus fala no século. Não se amolde a este século. Século quer dizer, não se amolde às estruturas de pensamento que estão caminhando com esta geração. Com esses sofismas, esse sistema. O aion, queridos, é uma estrutura de pensamentos que muda conforme as estações, as épocas e os anos. E eu acredito muito, queridos, que esse lugar chamado aion, que é um lugar de governo, é um lugar onde Satanás ele também tem autoridade de governar, ele também tem autoridade de matar, roubar e destruir, assim como no cosmos, assim como na vida. Essa estrutura de pensamento é um lugar onde ele também trabalha. E que eu acredito muito que nós estejamos vivendo, nesta geração, essa estrutura de pensamento dominante, uma estrutura de espíritos de engano e doutrinas de demônios. Estão caminhando com esta geração, com a nossa geração, nós estamos vivos. É uma estrutura de pensamento que faz com que você pense aquilo que Ele quer que você pense, independente da palavra de Deus. É uma esfera, um sistema de pensamento sobre as pessoas, cegando as pessoas. Um sistema ideológico que caminha com uma geração, refutando a verdade da palavra de Deus e propondo muitos enganos e muitas mentiras para que eu e você acreditemos e abrimos mão da palavra de Deus. Um sistema de pensamento dominante, uma era, uma estação. Eu já vou ligar todas essas coisas que eu estou falando, tá? E em Mateus 24, o Senhor Jesus, quando ele é perguntado pelos discípulos, né? Quando que vai chegar o final dos tempos, Senhor Jesus? Fale-nos um sinal, diga-nos um sinal aonde estará próximo da sua vinda. E a primeira coisa que o Senhor Jesus fala é: cuide para que ninguém te engane, para que ninguém te seduza. Cuide para que ninguém vos engane. E aí o Senhor Jesus, ele continua, ele fala: e quando vocês começarem a ver coisas estranhas e pessoas se odiando mutuamente, aí então virá o fim. Quem está vendo isso aqui? Só eu? Quem está vendo coisas estranhas? Pessoas se odiando mutuamente. Então virá o fim. Cuide para que ninguém vos engane. E Paulo fala, queridos, que nos últimos tempos nós viveremos essa invasão de espíritos de enganos, sedutores, nessa esfera chamada aion, dentro da igreja. Porque o mundo já está morto, queridos. O mundo já está morto.
O mundo jaz, morto no maligno. Quem está sendo enganado somos nós. Herdamos do Éden uma predisposição a acreditar em Satanás. E ele já se acostumou conosco acreditando nele. E as ideologias estão aí para provar que nós acreditamos nele. Dentro das igrejas, nós estamos vivendo ideologias contrárias à palavra de Deus, defendendo, morrendo por causas que são contrárias à palavra de Deus. Estruturas do qual nós vivemos hoje, uma estrutura chamada engano, que é um vagar moral. Tudo é válido, tudo é verdade, tudo é relativo. Uma insanidade espiritual instalada dentro da igreja, porque nós estamos distante de Cristo dentro da igreja. E quanto mais distante de Cristo, mais os espíritos de engano terão lugar no seu coração. Porque não existe vácuo no seu coração. Se ele não estiver cheio da verdade, que é Jesus, ele estará cheio de engano, que é Satanás. Se não ocuparmos os nossos corações e mentes com a verdade, não estará vazia. Ela estará cheia de enganos. E quanto mais distante nós estamos de Cristo, mais os espíritos de engano têm encontrado lugar no nosso coração. É para isso que as ideologias estão aí. Para fazer você desacreditar da palavra de Deus. Engano sobre o quê, Juliana? Engano do quê? Qual engano? No que eu estou acreditando que eu não sei? Qual é o engano? Que começou lá no Éden. Problematiza em Deus. Já ouviu essa palavrinha? Os feministas gostam de usar bastante. Os marxistas, né? Problematize. O que é problematizar? É entrar dentro de um texto que é verdadeiro e colocar uma mentirinha desse tamanho. Você faz isso aqui com o texto. Problematize. Questione. Invalide. Invalide Deus. Essa foi a sugestão de Satanás. Invalide só uma coisa, não invalide tudo. Problematize. Entre, coloque uma semente de engano e tudo vai desmoronar. O propósito vai desmoronar. Quando a gente desconstrói, ou quando a gente invalida a palavra de Deus, queridos, quando nós estamos dispostos, no nosso coração, a duvidar da palavra de Deus, nós abrimos uma brecha para que Satanás coloque um engano ali dentro. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Para que eles começassem a interpretar a palavra de Deus a partir de uma perspectiva deles, e não mais de Deus. Isso é um engano. É uma verdade vista não a partir da ótica de Deus, mas da minha. E uma verdade vista a partir da minha ótica é uma mentira, queridos. Porque a verdade é Deus, está em Deus. Você entende? Por isso que nós temos a mente de Cristo e não a nossa mente mais. Porque mesmo nós olhando uma verdade, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, vai se tornar uma mentira, que foi o que Adão e Eva fizeram. Quando nós invalidamos Deus, quando Adão e Eva invalidaram Deus, que é esse o engano que nós estamos vivendo hoje, qual é o engano? O engano é sobre quem é Deus. Quando nós duvidamos de Deus, como Adão e Eva fizeram, nós duvidamos do propósito. Quando nós invalidamos Deus, nós invalidamos o propósito. Quando nós invalidamos o propósito, nós abrimos mão de correr atrás de viver o propósito. Nós não temos mais responsabilidade. Quando nós não temos mais responsabilidade de viver um propósito, tudo se perde. A minha identidade, o meu sentido de existência se fragmenta. Porque o modelo original, que é Deus, não existe. Então, qual é a minha referência para viver? Você está entendendo, querido? Ou está muito ruim? Mais ou menos? Você está pegando? Eu já vou entrar numa parte mais fácil de entender, tá? É que eu preciso fazer essa introdução aqui. Eu sei que você dá conta. Né? Em nome de Jesus. Quando eu desconstruo o modelo que é Deus, o senso de responsabilidade e propósito sai fora, é removido. Se eu não tenho Deus, qual é o meu referencial para viver? Não tem.
Então, a minha vida, a minha verdade passa a ser o referencial. Eu faço o que eu quero, eu desejo o que eu quero, eu vivo como eu quero. Porque não há um modelo, o modelo foi destituído. E aí eu perco a consciência. Quando eu perco a consciência de quem é Deus, eu perco a consciência de quem eu sou. Satanás, ele não precisa tirar você da igreja, queridos. Ele precisa tirar de você a consciência de quem é Deus. As pessoas que estão entregues hoje a ideologias, a identidades de gênero, a perversões sexuais, elas não têm falta de consciência do mal, elas têm falta de consciência de Deus. Eu vivi 12 anos na homossexualidade, eu sempre soube que estava em pecado. Eu sempre tive consciência de pecado, eu nunca tive consciência de quem era Deus. Porque quanto mais imerso nós estamos no pecado, mais dessensibilizados de quem é Deus nós vivemos. Lembra do filho pródigo? Longe, 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 longe do pai. Se achou então em meio aos porcos, perdeu totalmente o senso de dignidade. Estava muito longe do pai. Quando Adão e Eva permitem questionar Deus, eles se tornam vulneráveis a receber enganos. Espíritos de enganos e doutrinas de demônios entram no coração deles. E eles começam a questionar tudo aquilo que Deus falou. Pessoas entregues à imoralidade sexual, queridos, elas não perderam a consciência de que aquilo é mal diante de Deus. Elas perderam a consciência de quem é Deus na vida delas. Porque para você viver uma vida imerso ao pecado sexual, você tem que estar muito longe de Deus. Para dar conta de sustentar todo dia aquele pecado que te mata um pouco mais, e mais um pouco, e mais um pouco. E dar manutenção para esse pecado dia após dia, cansa. Porque Deus não está ali. Deus não está ali sendo glorificado através de pecados sexuais. Então a gente não vive, queridos, inundados em pecados sexuais, e eu falo aqui porque já vivi em todos. A gente não cai em pecados sexuais porque nós somos tentados, a gente cai porque nós estamos longe de Deus. Porque a tentação, ela sempre virá. Sempre. Enquanto estivermos vivos. Nós não caímos por conta de tentações, nós caímos por ausência de Deus. E vamos procurar um salvador em imoralidades sexuais para nos salvar. Nos salvar do quê, Juliana? Do tédio de ser você. Nos salvar do estresse, da pressão do trabalho, do casamento, da treta, da briga, da pressão, da solidão, buscar consolo, não em Deus, não. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, não. Vou para a pornografia, vou para a masturbação. Nós trocamos Deus e o seu consolo por deuses funcionais, deuses que funcionam agora. E te dão como retorno a culpa, porque é isso que o pecado entrega, não o consolo, mas a culpa e a condenação. Quando não há mais propósito, queridos, quando nós perdemos o senso de propósito, nós começamos a gastar energias com pecados sexuais. Quem aqui, querido, tem um propósito na sua vida? Levanta a mão só para eu saber. Você tem mesmo? Deixa eu ver de novo, quem tem um propósito na sua vida? Glória a Deus. Então, querido, coloque um muro de proteção em volta do seu propósito, não permita que espíritos de engano cheguem, dizendo que você não vai conseguir. Porque se você não gastar energia na sua vida protegendo o seu propósito, você vai gastar energia na sua vida protegendo seus pecados. E vai querer viver uma vida como Adão, escondido em folhas de figueira, protegendo o seu erro, protegendo o seu pecado, gastando energia
colocando um muro em volta do seu pecado sexual, porque você não tem mais propósito. Então, o seu dia, a sua energia, o seu gasto é para ocultar, é para proteger, é para alimentar aquilo que te mata. Mas quando você entende que você tem um propósito, que você nasceu para um propósito, você traz esse pecado à luz, assim como Deus chamou Adão e Eva para trazer o pecado à luz. Para que você viva a partir de propósito e não mais alimentando esse pecado. Aqui o pecado entra em cena e nós começamos a operar fora do modelo original. Não mais operando na verdade, operando no engano, operando na mentira. A partir de Adão e Eva. Aqui nós começamos a repetir os pecados de Adão e Eva, os pecados originais. Quais, Juliana? Acreditar em Satanás. Todo pecado provém disso, que nós acreditamos que Satanás tem a razão. Isso se chama desobediência. Concordamos com Satanás e não concordamos com Deus. A desobediência é discordar de Deus. Por isso que ele nos chama a confissão. Quando você confessa, Deus chama Adão para a confissão. Ei, sai do secreto, confessa esse negócio, põe para fora, libera. Quando Deus chama Adão para isso, ele fala, ei, confesse. Confesse é o quê? Concorde que você está errado, concorde comigo. A confissão, ela vem seguida do arrependimento, queridos. O arrependimento é o momento que você já colocou Deus no centro. Mas a confissão é dizer, é verdade, Deus, eu estou errado. E eu volto a concordar com o Senhor, porque o pecado deles foi a desobediência. E aqui nós herdamos deles, eu falei isso da outra vez que eu vim aqui, queridos. E nós começamos a repetir esse mesmo pecado da desobediência. Qual pecado? De acreditar que nós seremos mais felizes desobedecendo a Deus do que obedecendo. Foi essa a crença de Adão e Eva. Acreditaram. E nós continuamos acreditando nos enganos. Quais enganos, Juliana? De que a imoralidade me fará mais feliz do que a pureza sexual. De que a pornografia me fará menos infeliz do que a santidade. Do que o pecado sexual me torna menos infeliz do que um homem que não tem relações. Acreditamos em enganos o tempo todo. Acreditamos que se não desfrutarmos de um pecado sexual, não vamos ter uma vida sexual. Enganos. Acreditamos que a pornografia nos salvará da solidão. Enganos. Acreditamos que a masturbação é uma forma de me gratificar sem trair minha esposa. Enganos. Acreditamos que omitir coisas para o esposo, para a esposa, é não mentir. Enganos. Acreditamos que a pornografia vai nos livrar da pressão, vai nos consolar, vai nos trazer intimidade, sem machucar ninguém. Enganos. E aqui eu vou entrar na parte B, que eu mudei a rota. Que eu acho que Deus quer falar com uma geração agora mais nova. Tem bastante galerinha aqui, né? E aí, queridos, Deus falou o seguinte para mim. Nós temos uma geração aqui de adolescentes viciados em enganos, que se chamam rótulos de identidade. Viciados. Porque estão sendo chamados a não dizer o seu nome, né? Ninguém mais quer saber o seu nome na escola. Eles querem saber a sua orientação sexual e sua identidade de gênero, né? Seu nome não importa, seu nome não interessa. Eles querem de você um posicionamento para que você declare ao mundo a sua falsa identidade. E nós estamos aceitando. Estamos aceitando que homens e mulheres que não têm Deus, que não sabem quem são, digam quem vocês são. E a gente está dizendo amém. Qual o problema de dizer amém para essas pessoas, queridos? Nós estamos sendo influenciados por pessoas que também não sabem quem são, em Deus. Isso está nos trazendo um senso de identidade. De onde vem o nosso senso de identidade? Dos nossos relacionamentos. Das pessoas com quem nós nos relacionamos. Por exemplo, posso falar um negócio aqui? Vai para a internet?
Vai. Corta. Põe tudo lá, não dá nada. Um xingão a mais, um a menos. Faz diferença. Por exemplo, os garotos aqui, me corrija se eu estiver errado, estão sendo moldados a replicar um comportamento feminino, a replicar um comportamento de mulher. Garotos estão sendo convocados a serem só bonzinhos e dóceis e sensíveis. Juliana, qual que é o problema de homem sensível? Nenhum, desde que isso não seja o fundamento da sua identidade. Garotos estão sendo moldados para replicar um comportamento feminino, com atributos femininos. Nós acreditamos em tantas coisas nas nossas vidas, queridos, no decorrer das nossas vidas, que eu acho que se nós tivéssemos um momento cara a cara com Deus, sabe, assim, não que Ele não esteja aqui, Ele está, mas sabe o que eu acho que Deus ia nos pedir? Para a gente defender aquilo que a gente acredita a nosso respeito na frente dEle. Sabe? Defenda o que você é, defenda a sua verdade. Qual verdade? Defenda que você é bissexual diante de mim. Defenda que você tem uma orientação de gênero na minha frente. Defenda a sua verdade, que na verdade não é uma verdade. Defenda que você é um estranho, que você é um erro, que você não é amado. Defenda a sua falsa identidade diante de mim. Defenda o seu engano. Eu acho que Deus nos perguntaria isso, sabe? Eu acho que Ele nos cobraria disso. Porque nós acreditamos em coisas, queridos, que nós aprendemos a acreditar em coisas a nosso respeito, mentiras que nós aprendemos a acreditar a nosso respeito, que hoje se tornaram a nossa identidade. Juliana, não, mas você não conhece a minha história. Então me conte. A gente tem tempo. O Pedro falou que dá para ficar aqui, ó. Alguém quer contar? O que você acha a seu respeito? E você tem certeza que é algo ruim? A gente já faz um momento de aconselhamento. Fácil. Não? Juliana, eu fico com meninas. Como você está dizendo que eu não sou bissexual? Ok, então um beijo define quem você é? Está fraco. Não, mas eu fiquei com várias. Então vários beijos definem a sua identidade e não o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, restaurando a sua identidade, a sua sexualidade. Isso não importa. Importa é o beijo que você deu na sua amiga, que você não sabe nem o nome. É isso que define a sua identidade? Uma pergunta para você. Qual foi o acontecimento ou os acontecimentos da sua história que fizeram você acreditar hoje, que te convenceram hoje de que você é um fracasso? Me conta. Quando você era criança, você não sonhava em ser herói? Você nunca teve festa do Homem-Aranha? Você não sonhava em destruir tudo? Em conquistar tudo? Em avançar? Do Ayrton Senna, um campeão. Alguém fez festa de aniversário aqui de fracassado? Não? Então você fez festa do quê? Homem de Ferro, Homem-Aranha, Super-Homem, sei lá, Bob Esponja não é herói, mas Bob Esponja também. Mas assim, alguma coisa boa você via e você projetava e você queria ser, não é verdade? Então me fala, o que aconteceu na sua vida que te convenceu que você é um fracasso? Porque você não pensava isso na sua infância? Quem ou o que convenceu você de que você não vai dar em nada? Porque você não nasceu acreditando nisso. Agora, se você vai passar a sua vida inteira acreditando no que todo mundo fala para você, você não vai viver os planos de Deus. Esqueça! Você precisa
escolher em quem você vai acreditar. Adão escolheu acreditar no diabo, você não precisa. E às vezes o diabo tem a mesma idade de você. Só está com o cabelo raspado e o peito escrito em batom. E falando para você, ei, o negócio é revolução. Não tem nada de igreja não. Abre mão dessa família, abre mão desse Deus, abre mão dessa igreja e vem para a revolução. Qual é a proposta? Fazer sexo com todo mundo, revolução. Terminar a sua vida sem frutos, sem marido, sem filho, porque tudo é opressor. Sem amigos, sem legado, usada, gasta, com DST e sozinha. Revolução feminista. Satanás está aí te convidando todo dia. Você não precisa sair da igreja, ele está aqui. Ué, ele estava no Éden e não vai estar aqui? Quem foi que te convenceu a ser um fracasso? Quem sabe foi uma família meio ruim, meio estranha, que tentou fazer a coisa certa da forma errada. Quem sabe foi um pai ausente, uma mãe que não funcionou muito bem. E quem sabe você esteja colocando culpa sobre eles e justificando uma vida no engano, uma vida imoral. Mas olha o que me fizeram, mas olha o que aconteceu, mas olha, queridos, a minha vida dá um livro de desgraça. Infelizmente. Mas eu não vou dar ibope para Satanás não hoje. Então não vou contar tudo aqui. Mas muitas coisas acontecem nas nossas vidas que elas realmente distorcem a nossa identidade. Abuso sexual, rejeição paterna, rejeição materna, dependência emocional, entre outras coisas eu também vivi. E essas coisas realmente distorcem a nossa identidade. E quem sabe foram essas coisas, ou são essas coisas que estão no fundamento da sua vida, te convencendo a ser um condenado. O que é um condenado? É um cara que está em Adão, fracassado, que não funciona, que vive para si. Mas a palavra de Deus, queridos, diz para mim e para você essa manhã que Ele nos resgatou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, nos transportou. Você não está mais lá em Adão, nesse cara que não funcionou e que não deu certo. Você está em Cristo Jesus. Mas por que a gente continua procurando a gente lá atrás, no abuso? Por quê? Por que a gente continua procurando a gente na desgraça, no que não funcionou? Se as heranças que o Senhor tem para mim e para a sua vida, você só vai desfrutar em Cristo. Elas estão em Cristo. Ah, Juliana, você não tem trauma? Vários. Mas estão em Adão. Não fazem mais parte da minha vida. Talvez você esteja aqui, talvez o medo convenceu você de que você não vale nada, de que a única coisa que você funciona é na imoralidade sexual, que você nasceu para isso. O que é isso? É a convicção adâmica de que eu serei sempre condenado. Já ouviu isso? Inventei agora. O que é isso, queridos? É aquele cara, o filho, né? O filho amado, Adão, o filho, que ele erra aos olhos do seu herói, do seu pai. E quando ele erra aos olhos do homem mais importante da sua vida, é como se ele errasse com ele. E ele se sente, durante toda a sua vida, condenado. É isso que eu mereço. Eu sou condenado. Por isso eu faço. Por isso eu me libero para o pecado. Por isso eu me jogo. Por isso eu não tenho freio. Por isso eu vou. Eu já estou condenado? Vergonha sobre Adão. E Deus falando, ei, sai desse lugar de vergonha. Sai desse lugar. Eu não te fiz para isso. Mas esse cara, queridos, que vive, né, nesse Adão, ele tem a certeza de que ele é um erro. É isso que se chama vergonha. Eu sou um erro. Porque eu errei aos olhos do meu pai. E eu sempre vou errar. Só que aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem e fala assim, ei, você está em mim?
Sim, você está em Cristo, querido. A palavra de Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Ele nos convida a sair desse lugar de condenação. Aguenta mais 5 minutos? Pode? Pode? Pode ser? Mais 6? Tá, glória a Deus. Talvez você esteja aqui perdido, queridos, na sua identidade. Tanto, que você não consegue mais nem se relacionar com seu pai e com a sua mãe. Você só se relaciona com seus mentores. Quem são? Seus colegas da mesma idade. Você acorda de manhã, você já dá oi no WhatsApp. Mas quando você chega em casa, você não consegue nem olhar no olho do seu pai. Mas para os seus amigos, você está disponível o dia todo. Você fala, você aconselha, você chora, você dá o ombro, você empresta dinheiro. Com os seus pais, você não consegue mais nem olhar no olho, nem sentar na mesa. Você chega, corre para dentro do quarto e se troca uma palavra, ainda é agressivo. Porque quem sabe alguma coisa dentro da sua casa esteja alterando a sua identidade. E eu entendo que você pode não estar sabendo lidar. Mas esse não é o caminho. E você não vai gostar do resultado de viver uma vida inteira longe dos seus pais. Quem sabe você queira que os seus pais apoiem a sua mentira, não é? Juliana, meus pais não aceitam que eu sou isso, que eu sou aquilo. Meus pais não aceitam que eu viva dessa forma. Queridos, nem os seus pais, nem Deus e nem a igreja vão apoiar a sua vida no engano. Lide com isso. Não vão. Deus não apoiou a vida de Adão na mentira. Ele chamou para a luz, falou, ei, veja as coisas como eu estou vendo. Você está vivendo uma mentira. E aí, tanto enganos, tantas mentiras dentro dos nossos corações, qual é o resultado que nós temos visto? Crise existencial, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, disforia de gênero, automutilação, ideação suicida. Por quê? Porque perdeu ou não conhece o seu propósito e o referencial que é Deus. E está tentando buscar uma vida, uma identidade, um sentido no pecado, e não vai achar, porque não está lá no pecado trazer sentido para a nossa vida. Você entende isso em nome de Jesus, querido? Não está na masturbação, autoconhecimento, não está na pornografia, não está na imoralidade sexual, você se autoconhecer. Você só vai se conhecer se relacionando com o seu Criador. Crise existencial. Mas, Juliana, eu não acredito que você acredita nesses negócios de papel de gênero. Por quê? Porque eu falei de homens sensíveis. Deixa eu falar 3 coisas aqui rapidamente, aí eu vou encerrar. 3 coisas que Deus colocou no coração de cada garoto aqui. E você vai viver em crise enquanto você não descobrir essas coisas. 3 coisas que Deus enraizou. Ah, e no das meninas não tem? Tem, mas fica para a próxima. É que eu não sei, mas é que Deus falou para eu falar com os garotos hoje. 3 coisas que Deus colocou profundamente no coração de cada garoto aqui. E você vai viver essas 3 coisas, mesmo que seja de uma forma distorcida. Mesmo que seja de uma forma errada. Você vai buscar viver. Aonde estão essas coisas? Quem sabe estão adormecidas dentro de você. Quem sabe estejam embotadas. Não desenvolvidas, ou você não tem consciência delas, mas elas estão lá. Primeira coisa, um desejo por liderança, por estar à frente, por ser o primeiro. Não o segundo, o primeiro. De onde vem isso? Do Éden. Deus larga Adão na selva e fala, vai miserável. Vai subir em árvore, vai lutar com o urso, vai preparar o terreno para quando a sua esposa chegar. Você é o primeiro, vai desenvolver o seu reinado, seja líder, seja sacerdote, seja o primeiro, desbrave, conheça, para que quando a sua esposa chegar, você já dominou toda a parada.
Adão não ficou embaixo de uma moreira assistindo anime. Você demorou, hein? Adão não ficou embaixo de uma árvore assistindo aqueles coisas japonês lá, queridos. Eu não assisto televisão tem 10 anos, eu não sei o nome daquele negócio. É anime? Eu vi na internet antes de vir. Não, queridos, ele não ficou embotado. Não. Deus pegou uma masculinidade que ele entregou para Adão, dentro de Adão, está dentro de você essa masculinidade. Ah, eu não sinto. Mas está aí, acredita. Ah, mas a minha mãe está me criando para ser bonzinho. Mas Deus não. Só bonzinho não serve. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Gênesis 3, olha que interessante. Isso aqui vai dar ruim na internet. A palavra de Deus diz que Deus formou Adão e o colocou no Éden. Adão não nasceu no Éden. A palavra de Deus diz que não havia arbustos, não havia plantas, não havia nada. E Deus formou o homem do pó da terra. Adão foi feito no chão batido, na parte indomável da criação, no chão puro, terra. Quem nasceu nas florzinhas foi Eva. Eva nasceu no Éden. Adão nasceu na terra, chão batido, selvagem. E Deus falou, e vai desbravar, vai começar a crescer, a ser líder, a ser o primeiro. Isso está dentro do coração de cada garoto aqui. Ser líder, estar à frente. Quem sabe hoje você esteja à frente de um grupo identitário. Percebe? Quem sabe você esteja à frente de uma revolução que vai contra a palavra de Deus, de uma minoria identitária que vai contra a palavra de Deus. Mas é o desejo que está dentro de você de ser líder, de estar à frente, mesmo sendo ocupada de forma errada. Segunda coisa, dar a sua vida por uma causa, uma batalha, uma causa para você morrer por ela. De onde vem isso? Cristo. Quando perguntado por Pilatos, você é rei? Ele fala, eu nasci para isso. Eu sei quem eu sou, eu sei. Eu acordo todos os dias sabendo que eu tenho algo grande para fazer. E eu vou fazer porque eu nasci para isso. Você pode não saber para que você existe ainda hoje. Mas tenha sede de descobrir, amém? Eu acho que eu não nasci para nada. Nasceu sim. Pode estar adormecido, pode não estar desenvolvido, pode estar embotado. Mas tenha inquietação em saber para que você nasceu. E quando você descobrir o seu propósito, você vai acordar todas as manhãs e você vai falar, é para isso que eu nasci. É para isso, é para tomar frente desse lugar, dessa empresa, desse ministério, dessa família. Seja lá onde Deus vai te colocar. E a terceira coisa, você nasceu para salvar uma donzela da selva. Porque estava tudo bom, mas não estava muito bom até Eva não estar ali. De que adianta eu salvar a selva? De que adianta eu ser o primeiro se eu não tenho ninguém para compartilhar? Todo herói precisa de uma donzela para compartilhar os seus feitos. Ah, Juliana, eu não quero salvar ninguém, então você vai querer ser salvo. Se você não descobrir isso, você vai desejar ser salvo por uma donzela. E aí vai dar ruim. Porque aí você não vai ter uma esposa. Você vai ter um cão de guarda. Que você só existe para dizer amém e pagar as contas. É isso que você quer para o seu casamento? Não é ela que tem que te salvar não, viu? É você. É você. Ah, Juliana, mas e se eu gosto de garotos? Quem que eu vou salvar? Queridos, não é porque você tem dificuldade de viver os propósitos de Deus que você não tenha nascido para eles, tá? Então comece acreditando. Há 10 anos atrás, quando eu me converti,
Isso aqui é outra coisa que vai dar ruim na internet também. Há 10 anos, quando eu me converti, eu fui para um seminário teológico. A minha líder falou assim, Juliana, qual perfil masculino você gosta? Eu falei, não gosto de homem. Não, mas qual perfil masculino você cuida? Eu falei, mas eu não cuido homem, eu não gosto de garoto. Vou cuidar o quê? Vou cuidar para ver defeito. E ela falou assim para mim, pela fé, comece a olhar os garotos. E eu nunca tive problema com obediência. Desde que eu me converti, eu sempre fui obediente. Sempre. Não estou querendo me gabar, não. Mas eu sempre fui obediente às minhas lideranças. Sempre. E ela falou, comece a ver beleza. Comece a olhar. Pode ser? Eu falei, tá bom. Amém. Vou fazer. E assim eu fiquei. Por 7 anos olhando para os homens. Nos primeiros 5, aumentou o nível de criticidade. Só havia defeito, e cada vez mais defeito, e cada vez piorava. Mas nos últimos 2 anos eu comecei a ver beleza. E hoje eu quero casar. E isso é um milagre. Foi de um dia para o outro? Eu acreditei no início? Quando a gente não acredita, a gente anda por obediência. Nem tudo a gente tem fé para alcançar, então só obedece. Não é porque você não tenha desejos heterossexuais que você não tenha nascido para eles, tá? Todo mundo vai viver isso? Acho que não. Mas existem outras opções de ter uma vida sexual em Deus que não seja na imoralidade. Celibato é uma delas, que é pouco falada na igreja. São essas 3 coisas que eu queria compartilhar sobre os garotos. Sobre as garotas fica para a próxima. Tá, vou falar rapidinho. Só porque você veio. Vou falar só 2, porque a terceira é muito longa. A terceira está dentro de uma ministração. Sejam gratos por aquilo que vocês vão receber, 2. Não reclame aquilo que não vem. Primeira coisa, queridas, nem toda mulher quer estar à frente de uma batalha. Nem toda mulher quer estar à frente, mas ela quer estar do lado. Ela também quer uma batalha para viver, ela também quer uma causa para dar a sua vida, mas ela não necessariamente quer estar à frente. Porque nós somos chamadas para sermos auxiliadoras, para caminharmos juntos, e não à frente. E aí nós temos as ideologias hoje falando para que as mulheres tomem a frente dos seus lares, tomem a frente das suas casas, tomem a frente da sua família, tomem a frente de tudo. E não é a forma de alcançar os projetos de Deus. Segunda coisa, nós não fomos chamadas para resgatarmos, nós somos chamadas para sermos resgatadas. Quando nós ouvimos do feminismo que você é emancipada, o feminismo está dizendo que você não precisa de ninguém. E não é isso que a palavra de Deus nos fala. Nós queremos ser cuidadas. Também cuidamos, mas também queremos ser cuidadas. E quando nós ouvimos do feminismo que você é empoderada, porque empoderada não tem a ver com poder, tem a ver com a emancipação. E o que é uma mulher emancipada? É uma mulher que se basta. Eu não preciso do marido, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém. Eu me basto, eu sozinha dou conta. É uma mulher emancipada, que é independente de qualquer pessoa. E a palavra de Deus não fala isso, queridos. O Senhor, Ele não é só. É um Deus trino. Ele não nos fez para acabarmos a vida ou vivermos a vida sozinhas. Então, quando somos instigadas à emancipação, a se bastar, nós estamos indo contra aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém?
Isso aqui é muito mais longo, mas eu não vou discorrer agora, não. Eu quero ler um versículo aqui para a gente encerrar. E quero orar por você. Você recebeu alguma coisa? Deu para entender? Quem sabe, queridos, você esteja se sujeitando a grupos, se sujeitando a pessoas, se sujeitando a relações sexuais, se sujeitando a experimentações curiosas, para pertencer ou para ter um senso de propósito, de significado, sabe? E você não vai encontrar o seu senso de propósito com relações sexuais. Quem sabe você só queira pertencer, mas o primeiro lugar que você deveria pertencer é a sua própria família. Mas quem sabe lá está meio ruim. E eu desafio você nesse tempo aqui, porque eu sei que Deus já está falando com você desde o início dessa conferência e vai falar muito mais até o final, mas eu desafio você a dar uma trégua para os seus pais. Eu sei que tem pessoas aqui, porque eu vivi conflitos familiares a vida inteira, até que eu entendi que o problema da minha família era eu. E eu pedi perdão para o meu pai, eu pedi perdão para minha mãe, eu pedi perdão para uma lista de pessoas, das quais eu magoava com o meu comportamento rebelde. Muitas vezes a nossa rebeldia é um grito para ser visto. Mas existem outras formas de ser amado. Quem sabe alguns de vocês aqui poderão e deverão chegar em casa e pedir perdão aos seus pais. Porque eles também têm as dificuldades deles e também estão tentando compreender a sua bagunça. Entende? Também não é fácil para eles entender toda essa bagunça que a gente está vivendo. Mas é muito pior se eles não estiverem do seu lado. Não é? Mas a palavra de Deus diz assim, queridos, em Salmos 68, que foi uma palavra que entrou muito forte no meu coração, e eu acho que todos nós temos esse senso aqui nesse ambiente, chamado igreja. A palavra de Deus diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos dos grilhões, para que os rebeldes habitem em terra seca. Você não precisa habitar em terra seca. Você pode habitar num lugar de comunhão e de família. E é esse. E você é bem-vindo nesse lugar. Você é bem-vindo aqui. A palavra de Deus diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Amém? Vamos orar? Se coloca em pé. O que a gente faz agora? Ora ou canta? Vamos cantar um pouco? Vamos louvar o Senhor, queridos? Fale com Deus aí. Deixe o Senhor sondar o seu coração. Eu sei que Ele falou com você, sendo pai, sendo filho. E se Ele está tentando te convencer de alguma coisa, permita que Ele convença. Porque Ele sabe os planos que Ele tem a seu respeito, são planos de paz e não de te fazerem mal. Permita que o Senhor te convença que você está indo por um caminho que Ele não preparou, que Ele não programou, que são caminhos de morte, mesmo que à sua vista sejam caminhos bons. O Senhor tem dito: ei, não é por esse lugar. Eu tenho planos bons, eu tenho outros planos a seu respeito. Só Tu és, Senhor, digno do meu louvor. Só Tu és, Senhor, digno da minha vida. Tu és, Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Só Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tem garotos aqui que têm o desejo de trabalhar na política. Tem? Faz um sinal com a sua mão. Onde? Levanta a mão bem alta aí, querido. 2? Só? Deixa eu orar por vocês. Pode vir aqui, rápido. 5 segundos. Área de governo. Pai, em nome de Jesus, todos esses amados que estão aqui, na área da política, na área da saúde, na área das artes, eu quero declarar um espírito de ousadia. De ousadia. Coloque-os em lugares altos. Coloque-os em lugares desafiadores. Estique-os, Deus, muito. E quem sabe em algum momento eles vão pensar que eles vão arrebentar. Mas o Senhor virá e levantará eles de novo para provar do seu poder. Pai, eu oro que o Senhor os coloque, sim, em lugar de destaque, para que o mundo olhe para eles e veja o seu poder. Veja o seu poder através das artes, através da política, através do ensino, através da medicina. Que eles sejam referencial para o mundo perdido, dentro de cada lugar que o Senhor aqui os colocar. Muitos aqui, Senhor, terão respostas. Respostas de perguntas que ainda nem fizeram ao Senhor. E o Senhor trará rápido, logo, porque Ele se apressa em colocar os seus filhos em lugar de destaque. Ele se apressa em colocar os seus filhos em lugar de governo, porque foi para isso que fomos chamados. Eu declaro um espírito de ousadia sobre todos os que estão aqui. Dom de presidir, dons de administração, olhar de águia, um olhar perspicaz sobre as situações, resolução de problemas, resolução de conflitos. Eles serão resposta para o mundo perdido, em nome do Senhor Jesus. Mas Juliana, eu sou tão pequena, eu não vejo potencial em mim. Não precisa ver, só obedeça e não pare. Creia, mas os desafios são muitos, não pare. Mas parece que eu vou arrebentar, não vai. Parece que eu vou cair, não vai. Ele vai vir como a mãe águia e antes de você cair lá embaixo, ele vai te resgatar. Ele vai te devolver para um lugar de altura, um lugar alto. Mas ninguém me vê, ele vê. Ninguém me nota, ele nota. Muitos aqui serão desafiados a se corromper nos bastidores. Não se corrompam, porque Ele está olhando, Ele está com você. Glorifique Ele toda vez que você for injustiçado. Toda vez que você ficar com o prejuízo. Toda vez que você ficar com o ônus. Glorifique ao Senhor, porque Ele estará sendo honrado através da sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus.